Oi, pessoal, tudo bem? Vamos voltando, né? Acho que vocês devem estar muito, assim, como é que eu posso ajudar uma criança, né? Quais os estímulos que a gente pode ajudar? Então, eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento das crianças de 1 a 3 anos e como a gente pode ajudar essa criança tendo estímulos no momento certo e de forma adequada e equilíbrio. Desde bebê eu posso estimular meu filho? Gente, desde bebê vocês têm que estimular. Então, assim, psicólogos, educadores que estejam assistindo ao curso, que estejam fazendo o curso, isso é importante. E assim, os pais precisam ser orientados, as famílias precisam ser orientadas. Apesar de a gente estar num mundo muito globalizado, tecnológico, todo mundo tem acesso a tudo, mas muitas vezes essa família, ela precisa de uma orientação para fazer os estímulos certo, porque a família, quando ela recebe um bebê, ela tem muitas expectativas e nem sempre essas expectativas que ela tem enquanto família vão ser correspondidas por essa criança. É aquela coisa de você querer que seu filho com 5 anos seja o melhor da sala, que ele já leia tudo. Não vai estar, não é isso. Tem uma idade certa de maturação. Então eu vou pedir para vocês olharem essa imagem. Nessa imagem vocês veem 2 crianças de 1 ano brincando. Percebam, gente, como é que essa criança está sentada, sem apoio, né? Atrás, ela consegue manter o equilíbrio e ela está interagindo com o outro. Observem na imagem os olhinhos dessas crianças, isso me chamou muito a atenção. Ela está interessada pelo brinquedo. Isso é um sinal importantíssimo para as famílias. Ela está interessada, ela está interagindo com o outro, ela não está brincando sozinha. O objeto não tem um valor sozinho, eu preciso do outro. Agora, olhem a próxima imagem. São crianças de 2 anos. Percebam novamente. As 2 crianças têm uma postura ereta, estão ali sentadinhos. Não estão interagindo, mas estão do lado um do outro. Um está com um brinquedo, o outro com o outro, estão fazendo descobertas, apertam, descobrem, tiram tudo. Aquela idade que a criança sai pela casa, começa a andar, abre porta, tira as panelas, você tem que colocar tudo, prender, falar que senão a criança vai descobrindo, aprende a subir no sofá. Isso é excelente, ela está dentro do desenvolvimento dela. Então, como é que a gente pode ajudar e estimular essa criança? Então, assim, desde bebê, estejam atentos ao choro da criança. Percebam esse choro, percebam as solicitações desse bebê. Vejam se esse bebê e essa criança se interessam pelos objetos, pelas cores, pelos sons que esse objeto emite. Conversem com esse bebê e essa criança o tempo todo. Mas ele ainda não tem linguagem. Essa linguagem vai ser desenvolvida. Você vai estimulando essa linguagem. Então, você vai a algum lugar, ao mercado, conversa com esse bebê, conversa com essa criança. Olha, nós vamos ao mercado, nós vamos ao shopping, tá frio, por isso que a mamãe tá colocando essa roupinha em você. Sabe aquela coisa que a gente faz com o bebê? Que pezinho gostoso, a sua mãozinha, um cheirinho, eu vou fazer coceguinha na sua barriguinha, deixa a mamãe pentear o seu cabelo. Gente, isso é importante para o desenvolvimento biológico, neurológico e cognitivo. Isso é estímulo. Quando você traz isso para o seu dia a dia. Então, olha a função do cuidador, professores que trabalham com berçário, simplesmente não é suprir as necessidades básicas, é conversar com essa criança, é interagir com essa criança, é deixar com que ela babucie sons, ele emita esses sons, tá? Leiam para o bebê. Leiam para a criança de 1 ano, para a criança de 2. Nossa, mas ela não sabe ler. Vocês devem estar perguntando, mas por quê? Porque quando você está fazendo a leitura, você está mudando a entonação de voz, você está mostrando imagens, você está ampliando o vocabulário de repertório. Essa criança, gente, até os 3 anos, ela está absorvendo tudo do meio externo. Então, quanto mais esse ambiente for estimulante, mais esse ambiente for afetivo, melhor capacidade cognitiva ela vai ter. Existem dados, gente, que são crianças que têm dificuldade de aprendizagem
com 7, 8 anos, porque faltou estímulos nessa faixa etária. Então percebam a importância de estimular essa criança e esse bebê o tempo todo. Coloquem músicas para a criança, dancem com a criança, movimentem. Então coloca uma música mais tranquila, às vezes passa um olhinho, né? Vai fazendo uma massagenzinha nessa criança. O toque é muito importante. Coloca uma música mais agitada, então a criança vai perceber que se a música está mais calma, é um momento de relaxar. Música mais agitada é um momento dessa criança dançar e você vai transformando todos esses estímulos em independência. Então a criança começa, não peguem, né? Orientem essas famílias a não pegar as coisas pela criança. Se a criança já sabe andar, fala, olha, vai buscar sua bola. A criança vai entendendo que ela vai ter que buscar a bola. Olha, vai pegar o sapato para a mamãe. Orientem essas famílias. Professores que trabalham com essa faixa etária, falem com esta criança. Vai buscar, deixa essa criança independente. Por quê? Todo estímulo de linguagem que for feito até os 3 anos, isso são dados, até os 3 anos, são estímulos fundamentais para o processo de alfabetização. Às vezes, a gente vê crianças de 2 anos que não falam. Ah, ele tem um problema de linguagem? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha um atraso na linguagem. Porém, pode ser que o pai, a mãe, faça por ele. Então, a criança aponta e nessa faixa etária, a criança deixa de apontar o objeto. Então, ela vai apontar para a água, a mãe deduz, é a água que você quer. Então, não aceitem a partir dessa idade que a criança aponte e que você, quanto mãe, quanto cuidador, quanto educador, adivinhe o que a criança quer. Deixe com que ela verbalize. E a hora que ela verbalizar, não falem a palavra errada, porque ela está desenvolvendo linguagem. Ela vai falar errado. Então, ela vai falar água, ela vai falar aca, aga. Então, às vezes mães adoram fazer isso. Você quer água, filho? Não, você quer água. Então, falem de forma correta para a criança. Por quê? Porque ela está num processo de aprendizagem muito maior, gente, que qualquer outra fase da vida. Para os neurocientistas, essa idade é a idade do ouro. Então, é a idade que a gente tem muitos... absorve todos os estímulos. E esses estímulos são fundamentais para a parte cognitiva. Aos 2 anos, as crianças já começam a usar a parte verbal para falar o que estão sentindo. Então, elas reconhecem o não, elas entendem que o não é o não mesmo, né? Ela já começa a nomear os objetos. Ela vê um gato e ela fala miau, miau, miau. Ela vê um cachorro, ela vai falar uau, uau. Então, ela começa a ter essa relação com o objeto, com a situação, apesar de ainda estar em desenvolvimento. Ela já começa, gente, no meu e-book tem todas as etapas dessa faixa etária. Então, ela já começa a subir e descer escadas com apoio. Olha como é importante. Ela já começa a abrir e fechar as portas com destreza. Então, sinais de alerta é quando a criança já não faz isso, né? Ela fica apática, ela fica muito tempo envolvida com um brinquedo. Essa idade a criança não fica muito tempo envolvida com o brinquedo. Ela tá com o brinquedo, daqui a pouco ela largou e ela vai abrir a porta e vai tirar as panelas dentro de casa. Olha a importância de vocês perceberem quanto esse desenvolvimento está dentro do normal ou está realmente sinais de alerta aí que tem algo errado com a criança, tá? Nessa faixa etária, né, aos 3 anos que a gente tá falando, a criança diminui o choro com frequência, ela se sente orgulhosa quando ela faz algo bonito, e vocês, quanto educadores, psicólogos, que falam, olha que lindo, e a criança se sente orgulhosa. Ao mesmo tempo, ela passa por uma situação da vergonha. Então, se ela fizer algo errado, nesse momento, por exemplo, de repente, ao tirar as fraldas, então, o tirar as fraldas é um momento muito importante e muito afetivo. Às vezes, os pais brigam com essas crianças e falam, de novo, você fez xixi, ou xixi no banheiro, quantas vezes eu vou te falar? Às vezes, a criança, ela retrai isso e pode até ter problemas de infecção urinária. Existem crianças que seguram, né, o cocô. Por quê? Porque foram tão repreendidas no momento de tirar a fralda
que a criança acaba segurando e ela vai desenvolver problemas intestinais. Pode surgir ataques de birras e de raivas. Então, quantas vezes a gente não encontra em algum lugar aquela criança gritando, esperneando porque quer um objeto. Então, as crianças podem aparecer isso. Observem essa imagem dessa menininha agora, que é uma criança de 3 anos. Quero que vocês lembrem da criança de 1 ano, de 2 e de 3. Olha como o foco atencional dessa criança de 3 está muito maior do que outro. Uma criança de 3, ela já é mais curiosa, não que os outros não sejam, são também, mas ela já se interessa muito mais pelos objetos. Ela vai questionar você o tempo todo. Por que isso? Porque ela tem uma verbalização muito boa, uma oralidade, ela constrói frases e ela se faz por entender, então ela já tem uma comunicação boa com o adulto. Uma criança, gente, de 3 anos que não fala é um sinal de alertíssimo, até tudo errado, né? Tem um atraso de linguagem significativo nesse momento, porque uma criança de 3 anos, ela interage, há trocas fonéticas, sim, ela pode trocar, ela fala bicicleta no lugar de bicicleta, ela vai trocar o R ainda, porque não é um grupo consonantal, que isso vai acontecer um pouquinho mais pra frente, mas é importante. Ela pode passar por uma fase de gagueira, que é normal nessa idade, mas é uma fase. Quando eu digo que é uma fase, gente, passa e vai embora. Se permanecer, tem que buscar ajuda de especialistas. Uma criança de 3 anos imita animais, ela repete músicas, ela está atenta à sua história, ela sobe, pula, ela consegue se equilibrar num pé só, ela fala do objeto sem a presença dele. Lembra que eu falei numa fase anterior que a criança vê o cachorro e fala au au? Você pode falar para uma criança de 3 anos, onde está o cachorro? Ela vai procurar onde está o cachorro. Então, ela começa a entender essa linguagem verbal sem a presença desse objeto. Olha, vai buscar sua bola. Ela consegue entender que é sua bola. O adulto, ele é o modelo nessa fase. A gente, na neurociência, temos o neurônio espelho. Então, ela vai ter toda essa parte da construção da identidade dela através da imitação e do outro. Ela sabe o nome dela, ela sabe o sobrenome, ela nomeia os pais, nomeia os amigos, sabe o nome dos animais de estimação, do seu pet, tá bom? Então, olha como ela é bem importante. E eu gostaria de finalizar essa aula com um vídeo fundamental sobre a primeira infância. Então, eu finalizo essa aula com esse vídeo. Assistam porque ele é incrível, tá bom? E até a próxima aula. Existe um momento da vida em que o nosso cérebro funciona tão bem quanto um de um super-herói. É um período que vai do nascimento até os 6 anos. É o que chamamos de primeira infância. Nessa fase, a gente aprende muito e aprende rápido. Nosso cérebro está crescendo e os neurônios estão a todo vapor, construindo novas conexões para dar sentido ao mundo ao nosso redor. Os cientistas descobriram que nesse período o cérebro é moldado a partir das experiências que a gente tem e do ambiente que a gente cresce. Eles chamam isso de plasticidade. Assim, o cuidado, o afeto, a nutrição, as interações com os adultos, as brincadeiras e os estímulos certos na primeira infância podem ajudar o cérebro a desenvolver o seu potencial máximo. E isso a gente leva para a vida toda. Da mesma forma, fatores de risco como a violência, a desnutrição, a negligência e a falta de acesso à educação de qualidade têm um efeito inverso. É como a construção de uma casa. As coisas que a gente recebe antes dos 6 anos são as paredes que sustentam toda a nossa estrutura, por isso precisam ser fortes. É por isso que a primeira infância é tão importante. É o momento ideal para construir hoje o que seremos amanhã.